Eram 11h40 da noite quando Isabela Souza encontrou a carteira. Ela estava empurrando o carrinho de limpeza pelo corredor do 12º andar do edifício Cavalcante, os pés doendo dentro do tênis velho que ela havia remendado 2 vezes com cola de sapateiro. O ar-condicionado central já tinha sido desligado às 11, e o calor úmido de São Paulo em fevereiro subia pelo poço do elevador como bafo de animal adormecido. Isabela estava com pressa. Tinha o último metrô às 0h10, e se perdesse, o táxi que não existia no orçamento dela ia comer 3 dias de vale-refeição. Foi dentro do elevador de serviço, no canto onde o carpete de borracha dobrava sobre si mesmo, que ela viu uma carteira preta. Couro legítimo, do tipo que ela reconhecia não pelo preço, mas pelo cheiro, um cheiro de coisa que não precisa se provar. Ela baixou, pegou com a mão enluvada, e antes que o bom senso chegasse, já estava abrindo. Dinheiro. Muito dinheiro. Ela não era do tipo que contava em voz alta, mas os lábios se moveram mesmo assim. R$ 4.300 em cédulas dobradas com cuidado, como se o dono tivesse o hábito de organizar até o que carregava no bolso. Tinha também 3 cartões de crédito com o nome gravado em relevo dourado, Tiago A. Cavalcante, e um cartão de visita com o brasão do grupo que dava nome ao edifício onde ela passava pano no chão há 2 anos. Isabela ficou parada no elevador por 42 segundos. Ela sabia exatamente quanto tempo porque olhou para o relógio no começo e de novo no fim. R$ 4.300. A cirurgia do joelho da sua mãe tinha sido orçada em 4.800. A diferença ela conseguia pegar emprestado com a dona Conceição do 2º andar do cortiço, que cobrava juros de amiga, não de agiotas. A conta de luz atrasada era 820. O aluguel, que o senhorio tinha avisado que ia aumentar em março, ela nem estava calculando porque quando começava a calcular o estômago fechava. R$ 4.300 na palma da sua mão enluvada de látex azul. Ela fechou a carteira. Havia uma coisa que Isabela notou antes de fechar, e que ficou com ela depois, um terceiro compartimento, menor, fechado com um zíper dourado minúsculo. Ela não abriu. Não porque não tivesse curiosidade, mas porque já estava sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar, e abrir mais uma coisa ia complicar o que precisava ser simples. Ela levou a carteira até a guarita do térreo, entregou para o segurança Gilberto com um bilhete dobrado, asterisco encontrei no elevador de serviço, 12º andar, pertence ao senhor Cavalcante asterisco, e saiu correndo para o metrô. Perdeu mesmo assim. Por 40 segundos. Ficou sentada na calçada da estação Consolação por 1h20, esperando o primeiro metrô da madrugada, com o estômago vazio e os pés doendo, e não se arrependeu. Isso ela notou também. Que a ausência de arrependimento era estranha, quase suspeita, como se o corpo soubesse de alguma coisa que a cabeça ainda estava processando. Na manhã seguinte, às 7h15, o gerente do serviço terceirizado, Moacir, a chamou na sala dele antes que ela tivesse terminado de bater o ponto. A gente vai ter que encerrar seu contrato, Isabela. Ela olhou para ele. Moacir tinha o hábito de não olhar de volta quando estava mentindo, os olhos dele foram para a janela, para o pátio interno cheio de pombo. Por quê? Reclamação de cliente. Material de limpeza desaparecendo. Eu nunca peguei nada que não fosse meu. Procedimento padrão. A gente vai pagar os dias trabalhados mais o proporcional de férias, tudo certinho. Isabela ficou de pé na frente da mesa dele por mais 3 segundos. Não porque esperasse que ele mudasse de ideia, mas porque havia uma parte dela que precisava que ele soubesse que ela sabia. Que ela via a mentira pela forma como ele segurava a caneta sem escrever nada. Depois ela pegou a bolsa e foi embora. No corredor, enquanto esperava o elevador, o telefone vibrou. Número desconhecido. Ela normalmente não atendia número desconhecido, mas a semana já estava suficientemente ruim para que o pior cenário parecesse administrável. Isabela Souza. A voz era masculina, direta, sem o preâmbulo de quem está tentando vender alguma coisa. É ela. Tiago Cavalcante.
Você devolveu minha carteira ontem à noite. Ela parou no meio do corredor. 2 estagiários passaram por ela como se ela fosse parte do mobiliário. Devolver é o mínimo, ela disse. Não precisa de agradecimento. Eu sei que não precisa. Mas eu gostaria de conversar com você assim mesmo. Você tem agenda hoje? Asterisco agenda, asterisco ela acabará de ser demitida havia 6 minutos. A agenda dela estava inteiramente livre. Por que você quer conversar comigo? Porque eu tenho uma proposta e prefiro fazer isso pessoalmente. Posso mandar um carro às 10? Isabela olhou para o corredor vazio, para as paredes bege do prédio onde ela havia trabalhado por 2 anos, para o elevador que estava descendo com um número acendendo e apagando. Pode, ela disse. O escritório de Tiago Cavalcante ficava no 20º andar do mesmo edifício onde ela passava o pano no chão. Isabela notou isso quando o segurança, não o Gilberto, outro, com uniforme mais novo, a conduziu pela entrada principal, não pela lateral de serviço. A entrada principal tinha mármore. Tinha uma recepcionista com penteado que devia custar mais do que o aluguel de Isabela. Tinha um arranjo de flores brancas que era trocado toda segunda, ela sabia porque era ela quem varria, as pétalas caídas das pétalas da semana anterior. Tiago Cavalcante estava de pé quando ela entrou. Isso a surpreendeu, ela tinha esperado alguém sentado atrás de uma mesa grande, olhando para ela de cima. Mas ele estava de pé perto da janela, com a cidade de São Paulo atrás dele como um cenário que ele havia escolhido a dedo, e quando ela entrou, ele virou e a olhou de frente. 34, talvez 35 anos. Alto, ombros de quem não precisava de academia para parecer que frequentava. Terno cinza sem gravata, o que em alguém do nível dele era uma declaração de que as regras dos outros não se aplicavam. Rosto que não era bonito da forma esperada, mas era o tipo de rosto que você continuava olhando porque havia alguma tensão nele, como se estivesse segurando alguma coisa no lugar. Obrigado por vir, ele disse. Não ofereceu a mão. O senhor disse que tinha uma proposta. Ela também não ofereceu a mão. Pode falar. Algo passou pelo rosto dele. Não foi um sorriso, mas foi parente próximo de um. Direto ao ponto. Bom. Ele foi até a mesa e pegou uma pasta fina, que colocou sobre a superfície sem abrir. Eu preciso de uma esposa por 6 meses. O silêncio que se seguiu foi do tipo que ocupa espaço físico. Eu ouvi errado, disse Isabela. Não ouviu. Ele abriu a pasta. Havia um documento dentro, com cabeçalho de escritório de advocacia. Contrato de casamento civil, válido por 180 dias. Durante esse período, você viveria na minha residência, compareceria a eventos sociais e familiares quando necessário, e teria acesso a um cartão com limite mensal para despesas pessoais. Em troca, eu me comprometo a pagar integralmente o tratamento da sua mãe no Hospital Sírio-Libanês, incluindo a cirurgia do joelho e qualquer acompanhamento pós-operatório necessário, e a garantir um apartamento mobiliado no seu nome por 2 anos, em bairro a combinar. Isabela ouviu tudo isso com a expressão de quem está esperando a parte onde a câmera aparece. Como o senhor sabe da cirurgia da minha mãe? Eu tenho uma equipe que investiga antecedentes antes de propostas como essa. E achou que era uma boa ideia propor casamento para uma faxineira que você nunca viu na vida porque ela devolveu sua carteira. Achei que era uma boa ideia propor um acordo a uma pessoa que demonstrou caráter em uma situação onde a maioria não teria. A voz dele não tinha inflexão nenhuma. Era desconcertante. Caráter é raro. Eu prefiro investir em coisa rara. Eu não sou um investimento. Não, você é a outra parte de um contrato. Se quiser ler com calma antes de assinar, o escritório de advocacia que redigiu pode tirar suas dúvidas. Você tem direito a um advogado independente, eu cubro os honorários. Isabela olhou para o documento. Depois olhou para ele. Por que 6 meses? Porque é o tempo que eu preciso para resolver uma questão familiar. Depois desse período, o divórcio é amigável, sem litígio, sem cláusula de sigilo além do básico. Que questão familiar?
Pela primeira vez, ele hesitou. Foi rápido, menos de um segundo, mas ela viu. Isso não faz parte da proposta. Isabela pensou na conta de luz. Pensou na cara da sua mãe quando a médica tinha explicado que sem a cirurgia o joelho ia enrijecer completamente em 2 anos. Pensou nos 42 segundos dentro do elevador, e em como ela tinha fechado a carteira sem pegar nada. Se eu assinar e depois descobrir que tem alguma coisa ilegal envolvida, eu saio e o contrato vira papel de parede, ela disse. Justo. E eu quero uma cláusula garantindo que se o senhor me tratar com desrespeito, a obrigação de coabitação fica suspensa, mas os benefícios continuam. Dessa vez, o parente do sorriso foi um pouco mais longe. Eu vou mandar acrescentar. Ela assinou às 11h40 da manhã. Exatamente 12 horas depois de ter encontrado a carteira. A casa de Tiago Cavalcante não era uma casa. Era uma construção de 3 andares em Higienópolis que havia sido uma mansão na década de 40 e que alguém com dinheiro e gosto havia reformado para parecer que nunca havia deixado de ser o que sempre foi, só que com melhor iluminação. Jardim na frente com amendoeiras antigas. Garagem para 4 carros. Uma porta principal de madeira maciça que Isabela calculou que pesava mais do que ela. O quarto dela ficava no 2º andar, separado do quarto dele por um corredor inteiro e uma sala de leitura que nenhum dos dois usava. A cama era maior do que o quarto do cortiço onde ela morava. Ela ficou parada na porta por um momento, a mala de rodinha, a única que ela possuía, com o zíper do lado torto, no chão ao lado dos pés, olhando para aquela cama como se ela fosse uma pergunta que ela ainda não sabia responder. A governanta, Dona Carmen, era uma senhora de 60 e poucos anos com olhos de quem já havia visto de tudo e decidido não se impressionar com mais nada. Ela mostrou o quarto, o banheiro, a cozinha, os horários do café da manhã, e disse, com a naturalidade de quem está descrevendo a previsão do tempo, o Dr. Tiago janta às 8. Se você quiser jantar junto, avisas antes das 6. Se não quiser, Neuza deixa prato guardado. Ele sempre janta sozinho? Dona Carmen fez uma pausa microscópica. Antes de você chegar, sim. Nos primeiros 3 dias, Isabela quase não viu Tiago. Ele saía às 7 da manhã, voltava depois das 8 da noite, e se cruzavam no máximo no corredor, onde ele dizia boa noite com a mesma precisão protocolar de quem confirma uma reunião. Ela respondia com a mesma moeda. Era um equilíbrio fácil de manter porque não exigia que nenhum dos dois fosse honesto. No 4º dia, ela começou a trabalhar. Ela não era do tipo que ficava parada. 2 anos passando pano no chão de escritório corporativo tinham menos a ver com vocação do que com a falta de opção depois que o contrato do telemarketing havia acabado e antes que qualquer outra coisa aparecesse. Mas ela tinha feito 2 semestres de administração antes de trancar por falta de dinheiro, e enquanto andava pelas salas daquela casa grande demais para 2 pessoas que mal se falavam, ela foi fazendo o que fazia quando estava ansiosa, observando e catalogando. A biblioteca tinha 3 caixas no canto com documentos sem etiqueta. A sala de jantar tinha uma cadeira com o pé amolecido que ia ceder na próxima vez que alguém sentasse com força. O jardim tinha um canto de terra seca que o jardineiro estava evitando por algum motivo. Pequenas coisas. Ela foi anotando mentalmente, não porque fosse consertar, mas porque observar dava a sensação de ter chão embaixo dos pés. Foi na tarde do 4º dia que ela conheceu Renato Cavalcante. Ele chegou sem avisar, pelo jardim lateral, como alguém que sabia que a porta principal estava sempre aberta para ele. Tinha a mesma estrutura do primo, mas onde Tiago era contido, Renato era expansivo, do tipo que preenchia o cômodo antes mesmo de sentar. Cabelo levemente desalinhado, o tipo de desalinhado que se produz. Sorriso que chegava antes das palavras. Você deve ser a Isabela. Ele estendeu a mão. Renato. Primo do Tiago, amigo da família desde sempre. Pode falar comigo como se fosse da família, porque na prática é o que eu sou. Ela apertou a mão dele e ficou na parte amigável sem ir para a parte familiar. Ele não me avisou que você viria. Ele nunca avisa nada para ninguém, é o jeito dele.
Renato se sentou no sofá da sala de estar como se fosse a casa dele, com aquela facilidade de corpo de quem nunca precisou pedir licença. Conta pra mim, como é que uma faxineira de manutenção vira senhora Cavalcante em 48 horas? A pergunta era vestida de humor, mas o osso embaixo era duro. Eu assinei um contrato, ela disse. Assim como ele. Ah, o contrato. Renato balançou a cabeça com o tom de quem está sendo gentil ao não dizer o que pensa. Você leu com atenção? Às vezes os detalhes ficam nas letrinhas. Eu tive acesso a um advogado independente. Bom. Ele ficou um momento olhando para ela com o sorriso ainda no lugar, como um prego bem fincado. É que eu fico preocupado, sabe? O Tiago às vezes toma decisões que fazem sentido para ele e nem tanto para outra pessoa. Não que ele seja mau caráter. É que ele tem a tendência de usar as pessoas para resolver problemas que ele podia resolver de outro jeito, e aí quando o problema é resolvido. Ele fez um gesto com a mão, leve, como quem solta um pássaro. Você entende? Eu entendo que você está me dizendo alguma coisa sem estar me dizendo. Renato deu uma risada curta, genuína dessa vez. Gosto de você. Sério. Ele se levantou. Só quero que você saiba que tem gente aqui que está do seu lado, caso precise. Eu sou fácil de achar. Ele deixou o cartão dele na mesa de centro e saiu pelo mesmo caminho que tinha entrado. Isabela ficou olhando para o cartão por um tempo. Depois o virou de cabeça para baixo. Naquela noite, Tiago jantou em casa pela primeira vez desde que ela tinha chegado. Eles sentaram nos dois extremos da mesa de jantar, que tinha comprimento suficiente para que a conversa precisasse de esforço para atravessá-la. Neuza serviu arroz, frango ao molho de maracujá, salada. Simples para uma cozinha daquele porte, mas Isabela notou que era exatamente o tipo de comida que ela própria teria pedido se tivesse escolha. Seu primo esteve aqui hoje, ela disse. Tiago não parou de cortar o frango. Eu sei. Ele me mandou mensagem. Ele disse que eu devia ter cuidado com letrinhas de contrato. O Renato diz muita coisa. Uma pausa. Você se sentiu ameaçada? Não. Senti que ele estava coletando informação. Tiago colocou o garfo e a faca na mesa, paralelos, com a precisão de quem tem o hábito de terminar uma coisa antes de começar outra. O Renato tem interesse em que esse casamento não funcione, ele disse. Direto, sem preâmbulo. Não porque ele me odeie. Porque o Estatuto da Família tem uma cláusula de gestão de patrimônio que muda se eu me casar. Ele perde uma posição que ocupa há 6 anos. Você está me contando isso agora por quê? Porque é melhor que você saiba do que fique em dúvida. Ele pegou o garfo de volta. Não porque eu ache que você vai ser influenciada por ele. Mas porque você é claramente o tipo de pessoa que prefere a informação à proteção. Isabela olhou para ele. Era a declaração mais longa que ele havia feito desde que ela tinha chegado, e havia algo de estranho nela, não na informação em si mas na forma como ele havia avaliado o tipo de pessoa que ela era. Como se ele tivesse prestado mais atenção do que deixava parecer. Você me observa, ela disse. Não era acusação. Era constatação. Eu presto atenção nas pessoas. É diferente. Ela considerou isso. Tá bom. Eles terminaram o jantar em silêncio, mas era um silêncio diferente. Menos vazio. Na semana seguinte, aconteceu a coisa do telefone. Isabela estava voltando da academia, que ela havia começado a usar porque estava ali e porque o corpo precisava de algum lugar para colocar a energia que acumulava andando pelos cômodos daquela casa sem saber onde se encaixar. Ela entrou pela porta lateral e ouviu a voz de Tiago no escritório do fundo antes de abrir a porta. Não as palavras. A frequência. Uma frequência que ela não havia ouvido nele antes, mais baixa, mais tensa, como se ele estivesse segurando algo no peito enquanto falava. Ela abriu a porta. Ele estava de costas para ela, o telefone no ouvido.
Quando ouviu a porta, virou. Isabela viu duas coisas em rápida sucessão. Primeiro, que havia um conjunto de pastas abertas sobre a mesa, com um cabeçalho de hospital que ela reconheceu, o sírio-libanês, o mesmo onde a mãe dela estava sendo tratada. Segundo, que assim que ele a viu, ele virou as pastas de cabeça para baixo com um movimento casual demais para ser casual. "Vou ligar depois", ele disse ao telefone e desligou. "Desculpa a interrupção", ela disse. "Sem problema." Ele ficou em pé perto da mesa, os braços levemente afastados do corpo, como alguém que está decidindo como preencher o espaço. Ela olhou para as pastas viradas. Ele não a impediu de olhar, mas também não as virou de volta. "Tudo bem?", ela perguntou. "Tudo." Ela saiu do escritório com a mesma sensação de quando pegava a carteira no elevador, a de que havia alguma coisa no compartimento com o zíper que ela não tinha aberto, e que deveria ter. Foi numa quinta-feira que Isabela viu a cicatriz. Eles tinham voltado juntos de um jantar de negócios, o terceiro evento social do mês a que ela havia comparecido de vestido emprestado do guarda-roupa que Dona Carmen havia organizado para ela com a eficiência discreta de quem sabe que não foi pedida a opinião dela. O jantar havia sido na casa de um sócio do Grupo Cavalcante, em Moema, e Isabela havia passado a noite sendo apresentada como minha esposa com um neutro que não era frio nem caloroso, apenas preciso. Ela havia aprendido a segurar um copo de vinho sem beber e a sorrir quando o sorriso era o que a situação pedia. Havia aprendido também que no mundo daquela gente os silêncios eram armas e os elogios eram propostas de negociação. Havia ficado perto de Tiago não porque o contrato exigia, mais porque na sala havia dois homens que olhavam para ela do jeito que ela reconhecia de anos de trabalho em lugar onde ela era a única que carregava carrinho. No caminho de volta, no carro, nenhum dos dois falou por 10 minutos. Não era tensão. Era o tipo de silêncio de duas pessoas que haviam sobrevivido à mesma coisa juntas e ainda estavam processando. "Você foi bem", ele disse quando o carro parou na garagem. "Fui educada", ela corrigiu. "Não é a mesma coisa." Ele olhou para ela de lado. "Não. Não é." Subiram. No corredor do segundo andar, Tiago parou na porta do próprio quarto, e foi aí que aconteceu. Ele tirou o paletó, e ao passar o braço acima da cabeça para jogá-lo numa cadeira próxima, a camisa subiu um palmo e Isabela viu uma cicatriz no lado esquerdo do tronco, logo abaixo das costelas, densa e bem curada, mas larga o suficiente para não passar despercebida. Do tipo que fica depois de cirurgia abdominal séria. Ele percebeu que ela tinha visto. Baixou a camisa com um gesto que não era envergonhado, só automático, como quem cobre uma coisa que está acostumado a cobrir. "Acidente antigo", ele disse, antes que ela perguntasse. "Que tipo de acidente?" "De carro." Uma pausa. "Faz tempo." "Parece cirurgia de emergência." "Foi." Ele a olhou. "Boa noite, Isabela." Ela ficou no corredor depois que a porta do quarto dele fechou, olhando para o lugar onde a cicatriz tinha aparecido e desaparecido, e sentindo que havia uma geometria ali que ela ainda não sabia descrever. Renato voltou 4 dias depois. Dessa vez ele a encontrou no jardim, onde ela havia desenvolvido o hábito de tomar café da manhã em vez de ficar na cozinha, porque o jardim era o único lugar da casa que parecia pertencer a ninguém em particular e, portanto, um pouco, a ela. Ele sentou sem ser convidado. Tinha café na mão, que havia pego na cozinha com a naturalidade de quem sabe onde fica tudo. "Você está bem?", ele perguntou. E a voz tinha uma qualidade diferente, mais baixa, menos brilhante. "Estou bem." "Tem certeza?" Ele inclinou a cabeça. "Por que eu ouço falar que você faz perguntas sobre o Tiago que ele não responde?" Ela ficou imóvel. "Quem te disse isso?" "Não importa quem. Importa que é verdade." Ele colocou o café na mesa de pedra e se inclinou para a frente. "Isabela, eu vou ser honesto com você porque acho que você merece honestidade. O Tiago tem o hábito de usar relacionamentos como instrumentos. Eu vi isso acontecer antes. Não estou falando mal dele, estou falando da estrutura de como ele pensa.
Para ele, tudo é uma transação otimizada. Ele foi claro sobre isso desde o começo. Foi. Mas tem diferença entre saber que é uma transação e entender para que você está sendo transacionada. Ele abriu o telefone, virou a tela para ela. Isso foi de uma reunião com o advogado dele na semana passada. Alguém vazou para mim porque está preocupado. O vídeo era de uma câmera de segurança, mal enquadrado, sem áudio. Dava para ver Tiago sentado de um lado da mesa, o advogado do outro, e uma legenda de texto embaixo que Renato já havia preparado, *, o casamento é inteiramente estratégico. Ela serve ao propósito, depois o processo é simples. *. Isabela assistiu 2 vezes. Isso pode estar fora de contexto, ela disse. Mas a voz saiu um pouco menor do que ela pretendia. Pode. Renato guardou o telefone. Ou pode ser exatamente o que parece. Eu quero que você tenha os olhos abertos, só isso. Ele foi embora antes que ela tivesse terminado o café. Naquela noite, Isabela não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto do quarto que não era o dela, pensando em todas as peças que havia coletado, a carteira com o compartimento fechado que ela nunca tinha aberto, as pastas de hospital viradas, a cicatriz que ele havia coberto antes de explicar, o telefone desligado quando ela entrou. E agora o vídeo. Havia uma versão da história em que tudo aquilo era coincidência acumulada, e havia uma versão em que era um padrão. Isabela tinha passado anos aprendendo a diferença entre as duas, e o problema era que o aprendizado havia vindo do jeito difícil. 3 anos atrás, ela havia emprestado toda a reserva que tinha, 8 meses de economia, para o Dr. Mendes, um médico do posto de saúde do bairro que havia sido gentil com a mãe dela durante um internamento e que havia chegado com uma história de investimento seguro que ia dobrar o valor em 1 ano. Ela havia acreditado porque ele havia sido gentil, e gentileza de pessoa com diploma e jaleco branco parecia um contrato implícito de honestidade. O dinheiro nunca voltou. O médico havia se transferido para outra unidade. Quando ela foi atrás, o advogado dele disse que não havia prova de nada. Desde então, ela havia desenvolvido o reflexo: qualquer pessoa que demonstrava generosidade acima do esperado estava pedindo algo que ela ainda não havia identificado. O problema era que esse reflexo havia salvado ela várias vezes, mas também havia feito ela recuar de coisas que depois se provaram genuínas. Ela não sabia em qual dos 2 casos estava. De manhã, ela desceu antes de Tiago e ficou na cozinha tomando café enquanto esperava. Quando ele entrou, ela foi direto. Eu preciso te perguntar uma coisa e eu preciso que você responda de verdade. Ele parou perto da cafeteira, avaliou o tom da voz dela. Pode perguntar. Esse casamento é estratégico para resolver uma questão familiar, como você disse. Mas existe alguma outra razão? Alguma coisa que você não me contou e que muda a natureza do acordo? Um momento. Não existe nada ilegal envolvido, se é o que você está perguntando. Não é o que eu estou perguntando. Ele ficou olhando para ela com aquela tensão no rosto, aquela coisa que ele segurava no lugar. O que você quer que eu diga, Isabela? A verdade. Você pediu um casamento de 6 meses para uma mulher que você nunca tinha visto na vida porque ela devolveu uma carteira. Isso não é comportamento normal, e você sabe disso. Então o que é que tem no meio que eu não estou vendo? Tiago colocou o copo na bancada com cuidado. Quando falou, a voz estava no mesmo tom neutro de sempre, mas havia algo embaixo do neutro que ela conseguia sentir como se ouvisse nota errada numa música familiar. Eu tomei uma decisão que eu acredito ser correta. Os motivos dela são meus. O contrato é honesto, os benefícios são reais, você não está sendo enganada em nada que foi prometido. Isso não é uma resposta. É a resposta que eu tenho para te dar agora. Isabela ficou olhando para ele por 3 segundos. Depois abriu a gaveta, pegou o envelope que havia preparado às 2 da madrugada depois de não conseguir dormir, e colocou na bancada ao lado do copo dele. Isso é um pedido de rescisão antecipada. Eu consultei o advogado.
Você mantém a obrigação do tratamento da minha mãe porque já foi iniciado, e eu abro mão do apartamento. Tiago olhou para o envelope. Não o pegou. Você tem certeza? Você não me dá razão para ficar. Ela esperou que ele dissesse alguma coisa. Que explicasse. Que parasse ela. Ele não parou. Eu vou falar com o meu advogado, ele disse. Isabela saiu da cozinha e foi fazer as malas pela segunda vez num mês. Enquanto dobrava as roupas, ela ficou esperando sentir que havia tomado a decisão certa. O sentimento não chegou. Isabela passou 4 dias no cortiço de Dona Conceição depois de sair da casa de Tiago. Dona Conceição não perguntou nada além do necessário. Isso era o que Isabela mais apreciava nela. Havia uma filosofia prática na maneira como a mulher tratava os problemas alheios, como quem sabe que perguntas não resolvem conta de luz. O quarto era pequeno e cheirava a mofo nas beiradas, mas era um cheiro que Isabela conhecia há mais tempo do que conhecia o cheiro de apartamento com ar-condicionado, então não era exatamente desconfortável. No 5º dia, o telefone tocou. Era o Hospital Sírio-Libanês. A médica responsável pela mãe dela foi direta. Havia uma janela cirúrgica disponível para a semana seguinte, exatamente o procedimento que havia sido planejado. Mas o plano de cobertura vinculado ao contrato de Isabela havia sido emitido com uma cláusula de coabitação. Se o vínculo conjugal fosse interrompido, a cobertura ficava suspensa até que o status fosse confirmado. Suspenso não é cancelado? Isabela perguntou. Não. Mas para reativar precisamos de confirmação do responsável financeiro. Que nesse caso é o Sr. Cavalcante. Isabela ficou parada no meio do corredor com o telefone na mão. A janela cirúrgica era de 6 dias. Depois disso, a médica havia explicado, o quadro inflamatório da mãe estava num nível que tornava uma segunda janela incerta. Ela poderia ligar para Tiago. A ideia passou pela cabeça e foi embora com a velocidade de coisa que sabe que não é bem-vinda. Ela havia saído. Havia entregado o envelope, havia dito que ele não dava razão para ela ficar, e havia feito isso com a dignidade discreta de quem não pede o que não quer pedir. Ligar agora seria desfazer aquilo com as próprias mãos. Havia outra opção. Ela ficou mais 2 minutos parada no corredor antes de admitir para si mesma que havia uma outra opção e que ela odiava essa opção com a totalidade do que estava disponível para odiar. O Dr. Eduardo Mendes agora atendia num consultório particular em Pinheiros. Ele havia melhorado de vida desde o posto de saúde. A recepcionista usava jaleco cor de malva e havia uma máquina de café expresso na sala de espera. Isabela não havia marcado hora. Havia aparecido às 8 da manhã e ficado sentada na sala de espera até o doutor aparecer, o que aconteceu às 8h40, quando ele saiu da sala de reuniões e a viu no sofá. A expressão dele foi interessante. Não culpa, exatamente. Mas o tipo de desconforto de quem é lembrado de um capítulo que já havia arquivado. Isabela. Ele ajustou o jaleco. Não sabia que você estava. Eu preciso de um favor, ela disse. E você vai fazer porque você me deve um favor maior do que isso. Eles foram para a sala dele. Ela fechou a porta. O Dr. Mendes havia passado os últimos anos como diretor médico de um grupo hospitalar que incluía o Sírio-Libanês. Não era a posição que ele havia usado para enganar Isabela, mas era a posição que dava a ele acesso a registros que pessoas comuns não conseguiam acessar facilmente. Ela sabia disso porque havia pesquisado antes de aparecer. O que você quer? Ele perguntou. Registros de atendimento de emergência. Uma data específica, um paciente específico. Ela passou um papel para ele. Tiago Cavalcante. 16 de agosto do ano passado. O doutor olhou para o papel, olhou para ela. Isso é confidencial. Eu sei que é confidencial. Eu também sei que você me deve R$ 8.500 que eu nunca vou ver de volta. Ela cruzou os braços. Não estou pedindo para você publicar nada. Estou pedindo que você leia o registro para mim. Verbalmente. Aqui, agora.
E eu nunca estive neste consultório. Um silêncio. Por que você quer saber? Porque acho que existe alguma coisa que aconteceu naquela noite que muda o que eu pensei que estava acontecendo. O Dr. Mendes ficou olhando para ela por um tempo longo. Depois abriu o computador. Levou 20 minutos. Isabela ficou sentada na cadeira de paciente, do lado oposto da mesa, enquanto ele navegava pelos sistemas com a expressão de alguém fazendo algo que preferia não fazer. Quando ele falou, foi em voz baixa, como se o volume pudesse mudar a natureza do que estava dizendo. Tiago Almeida Cavalcante. Admitido às 23h18 do dia 16 de agosto. Politraumatismo por acidente automobilístico. Hemorragia interna, hemotórax esquerdo. Estado crítico na admissão. Uma pausa. Grupo sanguíneo AB negativo. Isabela ficou imóvel. Ele foi estabilizado com transfusão. Na admissão, o sistema de identificação havia dado erro e o banco de sangue havia separado o positivo para o protocolo padrão. A transfusão incorreta teria sido. O doutor parou. Fatal, disse Isabela. Não era pergunta. Altamente provável, sim. Mas no protocolo de triagem, o técnico encontrou um documento no pertence do paciente. Um cartão de emergência médica dentro de uma carteira, no compartimento. Ele scrollou a tela, identificado como zíper lateral. O cartão especificava o grupo sanguíneo e a instrução de não transfundir sem confirmar tipagem. O banco de sangue foi acionado novamente, tipagem confirmada, o correto foi transfundido. O paciente sobreviveu à cirurgia. Silêncio. O acidente foi quando? Ela perguntou, mas a voz saiu de um lugar mais fundo do que pretendia. Às 22h50. O doutor virou a tela para ela. Você pode ver aqui que... Não precisa. Ela sabia a conta. A carteira havia sido entregue para o segurança Gilberto às 23h05. O acidente foi às 22h50. A carteira estava no bolso dele quando o carro bateu, tinha ido junto no atendimento, tinha chegado ao hospital com ele, e o técnico de triagem havia encontrado o cartão no compartimento com o zíper dourado minúsculo que ela havia olhado, havia considerado abrir, e havia deixado fechado porque já tinha uma decisão para tomar e não queria complicar. O compartimento que ela não tinha aberto. Ela havia devolvido a carteira às 23h05. Tiago havia entrado na emergência às 23h18. A carteira estava com ele. O cartão estava na carteira. O cartão salvou a vida dele. Ela havia devolvido a carteira sem saber que a carteira era uma questão de vida ou morte. E Tiago sabia. Tiago sabia desde o começo. Isabela ficou sentada na cadeira de paciente por mais 1 minuto, sem falar. O Dr. Mendes disse alguma coisa que ela não processou. Ela agradeceu sem ouvir a si mesma agradecendo, levantou, e foi até a porta. Isabela. A voz dele atrás dela. O que eu fiz com o seu dinheiro foi errado. Eu sei disso. Ela parou com a mão na maçaneta. Eu sei que você sabe, ela disse. Mas não é isso que resolve. Saiu. Estava chovendo quando ela saiu do consultório. Uma chuva grossa de fim de tarde paulistana, do tipo que não se negocia com guarda-chuva pequeno. Ela ficou embaixo da marquise do prédio, o HS impresso na bolsa, a chuva fazendo uma cortina na calçada, e ficou pensando. Tiago havia proposto o casamento não porque achou graça ou porque era generoso ou porque era excêntrico. Havia proposto porque uma faxineira que ele nunca tinha visto tinha devolvido uma carteira às 11 da noite sem pegar um centavo, e essa mesma carteira tinha chegado ao hospital com ele 50 minutos depois e tinha salvado a vida dele por um cartão que ela havia decidido não abrir. Ele não sabia como dizer obrigado. Ela havia pensado nisso antes, havia percebido a tensão no rosto dele, a forma como ele não completava certas frases. Mas agora ela entendia de onde vinha aquela tensão. Não era frieza, era a postura de um homem que estava carregando uma dívida que não sabia quitar de nenhuma forma que conhecia, então havia quitado da única forma que dominava, que era fazer uma transação.
A proposta não era condescendência. Era a única linguagem que ele tinha para dizer que ela havia feito algo que ele não conseguia calcular o valor. E ela havia assinado o pedido de rescisão e saído. O telefone vibrou. Era um número que ela reconheceu porque havia salvo na memória depois da primeira vez que havia recebido. Renato Cavalcante. Ela não atendeu. Voltou a olhar para a chuva, depois pegou o telefone e mandou uma mensagem para o advogado dela. Preciso cancelar o pedido de rescisão. Há uma reunião do conselho familiar hoje, A resposta demorou 3 minutos. Sim. Começou às 18 horas. É convocação extraordinária sobre o vínculo matrimonial. O Sr. Renato apresentou documentação alegando irregularidades no contrato. O Dr. Tiago ainda não chegou, está em viagem de Campinas. Isabela olhou para a hora no telefone. Eram 6h22. A reunião estava acontecendo sem Tiago. Renato estava apresentando documentação sobre irregularidades no contrato numa reunião de conselho que Tiago não sabia que estava acontecendo agora. Ela guardou o telefone na bolsa e saiu debaixo da chuva em direção ao ponto de táxi. O escritório do Conselho Familiar Cavalcante ficava no 18º andar de um edifício na Avenida Paulista, e quando Isabela chegou, os cabelos encharcados e os sapatos fazendo o barulho de quem atravessou meia cidade na chuva, a recepcionista a olhou com a expressão de quem está calculando se deve chamar segurança ou RH. Eu preciso entrar na reunião do conselho, disse Isabela. A reunião é fechada para... Eu sou a senhora Cavalcante. Ela colocou a carteira de identidade na mesa. E tenho documentação que é diretamente relevante para o que está sendo discutido ali dentro. Se você não me deixar entrar, eu posso esperar aqui até que a reunião termine, mas nesse caso o conselho vai ter tomado uma decisão com base em informação incompleta, e eu suspeito que isso vai ser um problema maior para todo mundo do que me deixar passar. A recepcionista olhou para a identidade. Olhou para Isabela. Levantou o telefone. 2 minutos depois, a porta da sala de reuniões se abriu. Havia 7 pessoas na sala. Isabela reconheceu 2 deles das fotos no site do Grupo Cavalcante, a tia-avó de Tiago, Dona Perpétua, 80 e poucos anos, cabelo branco imaculado, a presença de quem sobreviveu a coisas mais difíceis do que reuniões de conselho. E o diretor financeiro, um homem de meia idade com óculos de leitura que havia descido para a ponta do nariz. Renato estava de pé na cabeceira da mesa, com um tablet aberto e um projetor ligado. Quando Isabela entrou, ele ficou completamente imóvel por um segundo, o único segundo em que a máscara ficou com defeito. Isabela. A voz voltou ao lugar rápido. Isso é uma reunião fechada. Eu sei o que é. Ela foi até a mesa, puxou uma cadeira, e sentou. E eu tenho documentação que invalida o que você estava apresentando. Você não tem acesso. Renato. A voz de Dona Perpétua era baixa, mas tinha o tipo de autoridade que não precisa de volume. Deixa ela falar. Renato fechou a boca. Os óculos do diretor financeiro subiram no nariz. Isabela abriu a bolsa e colocou as 2 folhas impressas sobre a mesa. A primeira era o resumo do registro hospitalar que o Dr. Mendes havia impresso para ela, com o protocolo de triagem e a nota sobre o cartão de emergência. A segunda era a transcrição completa da conversa de Tiago com o advogado, que ela havia pedido ao próprio advogado dela, o advogado independente que Tiago havia pago, na tarde daquele dia, antes de ir ao consultório de Mendes. O vídeo que o Renato apresentou para vocês, ela disse, é um trecho editado de uma reunião onde o Dr. Tiago explicava para o advogado dele a natureza estratégica do casamento no contexto do estatuto familiar. A parte que foi cortada é onde ele especifica que a estratégia em questão é garantir que os benefícios sejam reais e não revogáveis, de forma que eu tivesse proteção legal independentemente do que acontecesse com o casamento. Ela empurrou a transcrição para o centro da mesa. A outra folha é o registro de atendimento de emergência do 16 de agosto do ano passado. O Dr. Tiago foi internado em estado crítico após um acidente.
Ele sobreviveu graças a um cartão de emergência médica que estava na carteira dele, no compartimento com zíper lateral. Ela parou uma vez, não por efeito dramático, mas porque a voz quis parar. Eu fui a pessoa que encontrou essa carteira no elevador na noite anterior ao acidente e a devolveu para a guarita do prédio. Se eu tivesse ficado com a carteira, o cartão não teria chegado ao hospital com ele. A proposta de casamento que ele fez a mim não foi um capricho de milionário excêntrico. Foi a única forma que ele encontrou de responder a uma dívida que ele não sabia quitar de outra maneira. O silêncio na sala era do tipo que não pede licença. Renato foi o primeiro a falar. Isso não é verificável sem. O nome do médico que teve acesso ao registro está no cabeçalho da folha. O advogado que tem a transcrição completa pode ser contactado hoje. A autenticidade pode ser verificada antes do fim desta reunião se você quiser. Ela olhou para Renato com a calma de quem passou a última hora na chuva e ficou paradoxalmente mais fria. E o senhor sabe que é verificável, porque o senhor teve acesso ao registro hospitalar antes de mim. Só não esperava que eu chegasse a ele também. Renato ficou muito quieto. Como você sabe que ele começou? Porque o Dr. Mendes me disse que você havia solicitado uma consulta informal ao mesmo registro há 3 semanas. Ela havia deduzido isso no táxi, e havia apostado que a aposta era certa. Pelo jeito que o rosto de Renato ficou, a aposta estava certa. Você sabia o que estava no registro. Sabia que se eu descobrisse, o jogo acabava. Por isso tentou me convencer a sair do casamento antes que eu tivesse tempo de procurar. Dona Perpétua tirou os óculos, limpou com um lenço, e os recolocou. Era um gesto que precisava de tempo, então ela o usava para comprar tempo. Renato, disse a tia-avó, eu acho que você precisa nos explicar sua relação com esse registro hospitalar. Renato abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Eu estava tentando proteger os interesses da família. A voz havia perdido a brilhância. Parecia menor. O Tiago está tomando decisões impulsivas desde o acidente, e um casamento com alguém que ele mal conhece. Parou. Dona Perpétua levantou uma mão. Você tem 52 anos e eu te vi mentir desde que você tinha 9, então não precisas terminar essa frase. Ela virou para o diretor financeiro. Hélio, você pode verificar esses documentos antes do fim do dia. Posso ter uma confirmação em 2 horas, disse Hélio, já com o telefone na mão. Então vamos suspender a reunião por 2 horas. Dona Perpétua se levantou, e quando ela ficou de pé havia qualquer coisa na coluna dela que tornava o gesto definitivo. Renato, você fica disponível. Ela olhou para Isabela. E você, querida, vai secar esse cabelo antes de pegar pneumonia. Isabela ficou na sala de espera por 1 hora e 40 minutos. Pediu café, que a recepcionista trouxe com uma expressão diferente da que ela havia chegado com, e ficou sentada olhando para a janela onde São Paulo brilhava com a chuva lavada, todos os letreiros e faróis duplicados no asfalto molhado. Ela estava no segundo café quando a porta do corredor abriu e Tiago entrou. Ele estava com a gravata afrouxada e a expressão de quem recebeu 3 telefonemas urgentes no carro e chegou já sabendo que havia perdido o controle da situação. Quando a viu, ele parou. Você está aqui, ele disse. Estou. Ele ficou de pé perto da porta por um momento, como se estivesse calculando a distância. Depois atravessou a sala e se sentou na cadeira ao lado dela, não de frente, ao lado, os dois olhando para a mesma janela. Um silêncio que durou talvez 30 segundos. O Hélio me ligou, ele disse. Me contou o que você apresentou. Tudo bem. Você foi ao Mendes. Não era acusação. Era verificação de fato, do jeito que ele verificava todos os fatos, diretamente. Fui. Eu poderia ter te contado. Eu sei. Ela virou para ele. Mas você não contou. E eu não perguntei da forma certa. Então os dois ficamos em volta de uma coisa que nenhum dos dois conseguia nomear direto.
Tiago ficou olhando para ela com aquela tensão no rosto, aquela coisa que ele segurava no lugar. E ela viu, pela primeira vez desde que havia o conhecido, a coisa que estava embaixo da tensão, não frieza. Exaustão. Do tipo de quem carrega um peso que escolheu não dividir não por orgulho, mas porque não sabe como colocar no chão sem deixar cair. Eu não sei dizer obrigado, ele disse. A voz saiu diferente. Menos precisa. Nunca soube. Meu pai dizia que gratidão era fraqueza exibida, e eu cresci acreditando nisso até que deixei de acreditar, mas continuei sem saber como fazer diferente. Uma pausa longa. Você devolveu uma carteira às 11 da noite depois de um turno inteiro, sem pegar nada, e 1 hora depois essa carteira estava me mantendo vivo numa mesa de cirurgia. E eu fiquei semanas tentando calcular como você corresponde a isso e a única coisa que eu sabia fazer era proteger, ela disse. Sim. Da forma mais controlada possível. Sim. Isabela olhou para o café na mão, que havia esfriado. Colocou o copo na mesinha ao lado. Você me chamou de investimento no primeiro dia, ela disse. Eu sei. Isso foi errado. Foi. E quando eu perguntei o que estava escondendo, você poderia ter dito. Não tudo. Só o suficiente para que eu não achasse que estava sendo usada. Tiago ficou quieto por um momento. Eu sei. Eu devia ter dito. Ele virou para ela, e havia alguma coisa diferente no ângulo, algo que não era o perfil corporativo que ela havia visto por semanas. Eu deixei você sair porque achei que era o que você queria. E fiquei com o envelope na mão por 20 minutos sem conseguir abrir porque se eu abrisse ia ter que admitir que tinha errado e não sabia como consertar. Abriu o envelope. Não. Isabela ficou um momento processando isso. Então ainda é válido? Tiago olhou para ela. Pela primeira vez, o canto da boca foi longe o suficiente para ser inequivocamente um sorriso. Tecnicamente, sim. Tecnicamente é um jeito horrível de começar uma frase. Eu sei. Estou aprendendo. A reunião foi retomada às 8h30 da noite, com Hélio confirmando a autenticidade dos 2 documentos. Renato pediu uma semana para apresentar contraprova, que o conselho negou com a objetividade de quem já havia ouvido o suficiente. Dona Perpétua não discursou. Apenas pediu que as atas registrassem que a cláusula de gestão de patrimônio voltava para a configuração original do estatuto, e que qualquer alteração futura precisaria de 3/4 do conselho, não de simples maioria. Isso desfazia, com elegância cirúrgica, o que Renato havia passado 6 anos construindo. Renato saiu sem dizer nada. Isabela notou que ele não deu portada, não fez gesto brusco. Apenas saiu, e havia algo nessa saída silenciosa que era mais definitivo do que qualquer escândalo teria sido. Eram quase 10 da noite quando Isabela chegou ao hospital. O corredor do 5º andar cheirava antisséptico e café de máquina velho, o tipo de cheiro que ela havia aprendido a associar com espera. Sua mãe estava no quarto 314, já dormindo depois da medicação da noite, e a médica havia confirmado que a janela cirúrgica da semana seguinte estava garantida, a cobertura havia sido reativada no começo da tarde. Tiago estava no corredor. Ele estava sentado numa das cadeiras de plástico azul fora do quarto, sem paletó, as mangas da camisa dobradas até o cotovelo, com uma xícara de café de máquina que claramente não estava bebendo. Quando ela apareceu no corredor, ele ergueu os olhos. Você veio antes de mim, ela disse. Eu vim direto depois da reunião. Ele se levantou. Dona Carmen me disse que a cirurgia era a semana que vem. É. Ela ficou parada no corredor, olhando para ele com a xícara de café que ele não estava bebendo. Você não precisava vir. Eu sei que não precisava. Ela foi até a cadeira do lado da que ele havia ocupado e sentou. Ele sentou de volta. Ficaram os dois olhando para o corredor iluminado do hospital com a luz azul-branca que torna todo mundo um pouco mais honesto por algum motivo que ela nunca soube explicar direito. Minha mãe vai gostar de você, ela disse. Não me conhece.
Não precisa conhecer ainda para eu saber. Uma pausa. Ela é do tipo que julga pela postura. Você tem boa postura. Isso é um critério baixo. Ela tem outros, mas esse é o primeiro filtro. Isabela cruzou os braços. Você sobrevive ao primeiro filtro, a gente vê o segundo. Tiago olhou para ela de lado. O sorriso voltou, e dessa vez ele não foi tão longe para buscar. O contrato acaba em 4 meses, ele disse. Eu sei. Eu gostaria de propor uma emenda. Que tipo de emenda? Aqui remove os 6 meses como prazo e não especifica a data de encerramento. Isabela ficou um momento olhando para o corredor. Isso seria um contrato diferente. Seria. Sem cláusula de saída fácil. Não para nenhum dos dois. Ela pensou na carteira preta no elevador. No compartimento com o zíper dourado minúsculo. Na forma como ela havia deixado fechado porque já tinha uma decisão para tomar e não queria complicar. Às vezes a coisa mais importante está no compartimento que você não abriu. Você vai ter que aprender a dizer obrigado, ela disse. Já disse hoje. Foi difícil, mas funcionou. E a dizer quando está errado. Isso vai demorar mais. Eu sei. Ela se levantou, foi até a porta do quarto, e pôs a mão na maçaneta. Depois virou para ele. Mas eu tenho paciência para coisa que vale a pena. Tiago ficou olhando para ela por um momento. Depois colocou a xícara de café frio no chão ao lado da cadeira, com aquela precisão que ele aplicava tudo, e ficou de pé. Amanhã você tem advogado às 9, ele disse. Eu também. A gente pode resolver a emenda nessa reunião. Essa é a coisa menos romântica que alguém já disse para mim. Eu sei. Estou aprendendo. Ela riu. Foi um riso curto, real, do tipo que escapa antes que a pessoa pense em deixar. Ele não riu junto, mas havia alguma coisa no rosto dele que era o equivalente interno de uma risada, e ela havia aprendido a ler a diferença. Ela entrou no quarto para ver a mãe. Ele ficou no corredor, mas não foi embora.